Olá, muito prazer. Eu sou a MF Gestão de Negócios, uma empresa de consultoria e treinamentos com foco na gestão sistêmica de negócios. Na prática, isso significa que entendo a necessidade de fazer finanças, pessoas, comercial, marketing e operações andarem juntas rumo a um mesmo objetivo. Nasci com um propósito claro de ajudar os negócios do Brasil a prosperarem, pois acredito na força do empreendedor brasileiro e na sua capacidade de transformar o meio onde vive. E sei que, para isso, ele precisa do melhor conhecimento prático e gerador de resultados para o seu negócio. E é por acreditar nisso que acordo cedo todos os dias para buscar o melhor conteúdo para auxiliá-lo no seu pensamento e na sua tomada de decisão. Sou muito mais que as iniciais do nome do meu fundador. Sou fruto de uma mentalidade livre, também conhecida por Mindset Free. E acredito que só evoluímos a partir do momento que temos uma visão de mundo sem preconceitos e amarras, com liberdade para criar e inovar. Para mim, pensar fora da caixa não é uma opção, pois acredito que a caixa sequer existe. O meu objetivo é melhorar a sua competitividade e ao mesmo tempo a minha. Afinal, assim como a sua, também sou uma empresa com desafios diários. Para cumprir o meu propósito, não abro mão de valores importantes, pois, para dar conta de tamanho desafio, preciso praticar o que ensino. Desde quando nasci, venho aprendendo que agilidade, compromisso com você, nosso cliente, empreendedorismo, postura de solução e respeito aos clientes, com a máxima transparência, são fundamentais, sem deixar de lado a minha alegria e bom humor, pois acredito que seriedade e leveza podem e devem caminhar de mãos dadas. Prazer, sou a MF Gestão de Negócios. Uma empresa que se reinventa todos os dias para tornar a sua empresa melhor. Boa noite a todos. Boa noite. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Inspiração. Nós, da MF Gestão de Negócios, agradecemos a sua presença, razão de ser deste evento. Mas, afinal, o que é inspiração? Palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Esta é a alma do Inspiração. Mais que um evento, o Inspiração é um encontro com histórias que motivam, ensinam, que mostram que o sucesso é o resultado de uma trajetória construída com paixão e resiliência. Você já se perguntou o que te inspira? O que motiva as suas ações e te faz acordar todos os dias para correr atrás de um sonho? Inspiração é sobre isso. É sobre trajetórias de sucesso que inspiram ações. Aqui nos conectamos com experiências de grandes empreendedores. Aprendemos com quem construiu um legado. É um momento de nos encher com uma nova energia, de nos inspirar. Queremos inspirar as pessoas a praticarem comportamentos empreendedores a partir de exemplos reais e próximos. Esta noite tem o seguinte plano de voo. Teremos um breve aquecimento com o nosso diretor, o Marcos Fábio. Receberemos com grande alegria os diretores da Líder, empresa referência brasileira em design de móveis. Uma
uma história de contada há 80 anos. E, em seguida, você terá a oportunidade de fazer perguntas e debater com os convidados. Aproveito para convidar você a já escanear o QR Code que está na tela para que você possa participar com perguntas. Vamos pegar então aí, gente, o QR Code para que vocês possam participar com perguntas. Telefone em mãos, vamos tentar participar aí com as perguntas, porque hoje é o momento, é a hora de você perguntar o que você tem mesmo aí curiosidade de saber, hein? E aproveita que você já está com o telefone em mãos e segue a gente aí, ó, @MF Gestão de Negócios. Nesse momento, nós estamos com cerca de 7.300 seguidores. E a nossa meta, gente, é sair daqui com pelo menos 7.500. Então, se você não segue ainda a MF Gestão, já entra aí também no nosso Instagram. Eu vou repetir para vocês. É o MF Gestão de Negócios, onde vocês vão ter acesso aí a um conteúdo de muita qualidade. O Marcos Fábio está sempre em busca das inovações, das questões empresas, e vocês vão ficar por dentro aí de tudo. Já manda aí o perfil da MF também para o seu gerente da empresa, o seu sócio, para que todos tenham acesso a esse conteúdo de qualidade. Continuando o nosso plano de voo, na sequência faremos a entrega de alimentos, dos alimentos que vocês doaram com a inscrição. E para fechar essa noite, nós teremos ainda uma boa conversa, network, regado aí a um coquetel. Então, vamos relembrar? A gente começa com um bate-papo com o Marcos Fábio, que vai trazer uma introdução, questões interessantes para essa noite. Na sequência, a gente vai conhecer um pouco da história da líder, 80 anos de mercado, e vamos ainda ajudar o próximo. Agradecemos especialmente os nossos parceiros de serviço, o Grupo Vio, fornecedor dos outdoors, a agência Unbox, responsável pela publicidade e marketing do evento, e também a Faculdade Anhanguera. Convidamos os nossos parceiros institucionais, a Denise Coronado, diretora executiva da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Divinópolis, a ACID, a Mônica Simões, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Divinópolis, a Thalita Rocha, do Sicredi, e o Alex Caetano, do Sebrae de Divinópolis, para uma breve mensagem. Boa noite a todos. Vamos ver se o microfone funciona aqui comigo, né, Val? Bom, em nome do nosso presidente da CID, Cleverson Nogueira, eu gostaria de cumprimentar Marcos Fábio e toda a equipe da MF Gestão por este evento e dizer da nossa satisfação, nossa honra de sermos parceiros neste evento, que tanto traz conhecimento e inspiração para todos nós. E eu gostaria de aproveitar e fazer um convite a todos vocês. No credenciamento, eu não sei se todos tiveram oportunidade de ver sobre este evento que estamos fazendo, porque nós acreditamos, assim como a MF, nós acreditamos que bons exemplos a gente deve ouvir, seguir, né? Que é um aprendizado tanto pessoal quanto profissional. E estamos realizando uma confraria de líderes que vai acontecer nesta quinta-feira, dia 23, às 19 horas, no Quintal Porc. Pela limitação do espaço, a gente pede que faça a inscrição
E nesse folhetinho que ficou na mesa do credenciamento, a gente tem um QR Code que a gente pode fazer, então, essa inscrição. Nós teremos uma roda de conversa com também empresários da cidade aqui de Divinópolis, com a Ira Araújo, da Pão da Mata, com o Léo Gontijo, da Dividata, e com o Lucas Teixeira, da empresa Irmãos Teixeira, numa roda de conversa mediada com Kilder e Morato. Então, eu faço esse convite a vocês, que vai ser um momento também de muito networking. Muito obrigada e um ótimo evento para todos nós. Parabenizar o Marcos Fábio pelo segundo evento Inspiração. O primeiro foi um sucesso, e esse sucesso em dobro, que desejamos para vocês. A CDL se faz presente, ela tem o orgulho de ter o Marcos Fábio como um dos nossos associados e parceiros, que estamos sempre seguindo nesse mundo afora, trazendo novidades sempre para os nossos associados varejistas. Aproveitando esse momento agora, nós deixamos também lá na mesa de credenciamento um convite, quem ainda não é associado ou quem já é associado da CDL, esse ano é o primeiro ano que a CDL está trazendo para nós um evento de cortesia para os seus associados da questão do Natal, que vocês vão até a CDL para poder credenciar e poder participar do Natal Divino, totalmente gratuito, entregue. Era um desejo que a CDL tinha e que está fazendo concretizar esse ano de 2025. Aproveitamos também para mais 2 convites. Dia 18 de novembro, teremos também o Marcos Fábio falando para nós sobre vendas, vender, para poder abrirmos a questão do Natal. Não podemos perder essa oportunidade. Coloquem na agenda de vocês, dia 18 de novembro. E já vou de antemão também, informando que em janeiro, dia 29 de janeiro, teremos o orgulho de ser a primeira cidade de Minas Gerais, pode falar do Brasil também? Do Brasil, a trazer o retorno da NRF 2026. Vocês não podem perder, anotem também na agenda de vocês, 29 de janeiro de 2026, teremos o orgulho de receber as informações na primeira mão. E o Marcos Fábio vai para a NRF representar grandes instituições como a CNDL, a Câmara Federal da CDL, a FCDL. Tem mais também, né? Que você vai em nome de todas elas, tem que inspirar pessoas e contar também onde você vai para ter as inspirações que nós vamos assistir hoje. Então, convido a todos vocês que são associados, se estiverem aqui, para aderir a essa campanha do Natal, totalmente de graça. Uma boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, Marcos. Boa noite a todos. Marcos, é uma alegria estarmos aqui hoje representando a nossa cooperativa Sicredi. Quero dizer para vocês breves palavras sobre a nossa cooperativa, que é a primeira cooperativa do Brasil, e a gente tem muito orgulho de ser a cooperativa que apoia os nossos empreendedores, os nossos empresários, e ficar aqui um convite, né, trazer aqui um convite para vocês conhecerem a nossa agência, ir lá tomar um cafezinho, contar para vocês que o Sicredi tem algumas linhas de crédito muito especiais para alavancar suas empresas, um capital de giro, investimento, soluções para o dia a dia, como folha de pagamento, cartão para os funcionários, né, benefício, alimentação, sem custo nenhum, além de termos plataformas de cobrança, um grande portfólio aí nos nossos consórcios, e por que não falarmos dos seguros para nós valorizarmos e assegurarmos o nosso patrimônio e dos nossos colaboradores também. Então, fica o convite para conhecer a nossa agência, tomar um cafezinho e ser associado conosco. Marcos Fábio, obrigada pela parceria, essa parceria que vem juntamente com acreditar na força do empresário, né, nosso parceiro aí de longa data, e que tenhamos todos um ótimo evento. Muito obrigada. Boa noite, eu sou o Alex, sou analista no Sebrae. Inicialmente, gostaria de parabenizar o Marcos Fábio, toda a equipe, por esse evento, Inspiração. E dentro da Inspiração, uma das temáticas que me chamou muita atenção é a sucessão familiar. No Sebrae, diversas pessoas
vão até nós, né, para abrir uma empresa ou para alavancar sua operação, mas poucas falam de sucessão familiar, que é um tema super importante. Para finalizar a minha fala, gostaria de convidar, né, junto com vocês, estão cheios de eventos aí, e gostaria de falar a respeito do Divinópolis Summit, o maior evento de inovação do Centro-Oeste Mineiro. Vai acontecer dia 1º de novembro, vai ter apresentação de pitch das startups, né, participantes do Acelera Divinópolis, a apresentação das startups do nosso ecossistema de inovação, e vamos ter a palestra magna do Alfredo Soares, CEO do G4. Ao final, o Marcos Fábio, eu acho que vai disponibilizar aí um cupom de desconto, 50%, Marcos Fábio, para todos vocês que estão participando aqui, tá bom? Obrigado. Olha, gente, eu acho que o interessante vai ser falar lá onde eles estavam, tá bom? Então, vou mudar para cá também. Que aí a gente consegue, né, falar bonitinho aqui. Olha, mas o que faz uma empresa atravessar gerações? Quais são os desafios de crescimento? Como lidar com um cenário cada vez mais mutante e imprevisível? Como vencer o Vale da Morte? Nesse momento, eu convido ao palco o sócio-diretor e fundador da MF Gestão de Negócios, consultor há mais de 25 anos, para fazer o aquecimento sobre o que está por vir nessa noite. Marcos Fábio. Boa noite, pessoal. Quando a gente ia imaginar do microfone testado, mas que do lado da caixa ele não funciona, né? Então, a gente pede desculpas porque testamos antes, mas aqui é o lugar de fala. Então, o Aurélio, que falou que ia ficar escondidinho ali, não tem para você não, viu, Aurélio? Você vai ter que falar aqui da frente. Pessoal, prazer estar aqui no Segunda Inspiração, mais um ano. E é com muita alegria no coração que a gente vem aqui para cumprir o propósito da MF, que é compartilhar conhecimento, né, para ajudar as empresas do Brasil a prosperarem. Antes de falar, eu quero também fazer um tributo aqui, um agradecimento ao Flávio, da agência Unbox. Todo o material do Inspiração foi produzido pela agência dele, nosso parceiro. E quando a gente vai falar aqui também do Sicredi, opa, passou aqui a mais, deixa eu ver o que deu aqui. Eu quero falar uma coisa do Sicredi. Thalita, cadê ela? Você está quase ficando mineira. O dia que você falar cafezinho, porque o cafezinho ainda não. No dia que você falar cafezinho, está tudo certo. Pessoal, eu queria fazer um convite para aqueles empreendedores, né, aquelas empresas menores, aquelas pessoas que estão pensando em empreender, começar o seu negócio agora há pouco. O associado do Sicredi tem um programa chamado O Empreendedor, que eles têm consultoria com a nossa equipe da MF Gestão de Negócios de graça. Né? Então, você se associa ao Sicredi e pode ter acesso à consultoria de qualidade, porque o interesse do Sicredi é também fazer os negócios prosperarem. Então, fica o convite aí, tá certo? Bom, chega de delongas, mais ou menos, fazer conta de cabeça aqui agora, tem que entender aqui, mas em 1994, esse cara aqui, Jim Collins, escreveu um livro chamado Feitas para Durar. Jim Collins era um professor de uma universidade, ele era professor adjunto, ele não era ainda o professor, né, titular. E ele ouviu mais de 2.800 empresas que tinham ultrapassado os 50 anos. E qual era a grande pergunta? Como fazer as empresas atravessar o Vale da Morte? Para quem não sabe o Vale da Morte, existe um estudo que fala que 60% das empresas não chegam a 5 anos. Esse estudo muita gente conhece, é publicado pelo Sebrae. Mas pouca gente sabe que dessas que passam por esse período, nós temos ali para os 35, 40 anos de vida da empresa, o Vale da Morte, onde a maior parte das empresas quebram. Principalmente no Brasil, nós temos pouquíssimas empresas longevas, empresas centenárias, empresas com um século de vida. Então, ele começou a estudar isso também no mundo. E ele começou a entender que tinha alguns princípios, algumas lições importantes para que a gente entendesse isso. Hoje o negócio começou. Muito bem. A primeira coisa é a ideologia central, o DNA da empresa. E aqui tem uma coisa muito importante. Todo mundo fala que mudança é importante, não é isso? Sim ou não?
só que ele diz o seguinte: no seu negócio você tem que saber o que mudar e o que não mudar. Não adianta ter a mudança pela mudança. Então, quando ele começa a olhar para isso, ele já falava lá em 1994 uma coisa que ninguém falava, começou a falar agora, propósito. Entender qual é o seu core. Né? Desde que eu conheço a líder, ela está fazendo móveis. Qual é a ideologia central, os valores que cercam essa empresa e que são imutáveis. A gente fala de novas ideias para velhos ideais. Depois a gente tem o que ele chama de metas audaciosas. Mas não é meta de só faturamento, pelo contrário, mas é um desejo profundo de conquistar algum lugar. E eu que tive a oportunidade de ver o Sr. João da Mata falar, não em vídeo, mas ao vivo. Quando ele falava que botou o nome líder porque queria ser líder, eu estou dando spoiler aqui, viu, Aurélio? E quando fala de inspiradoras, né? Porque o que faz tanta gente em torno de uma empresa conseguir chegar lá? A outra coisa é cultura. Cultura é o jeito, é o modo de ser, pensar e agir de uma empresa. Só que uma empresa não pensa, não age, não é. São as pessoas que pensam, agem e são. Então, cuidar da cultura. Qual é a cultura? Cultura de resultado, cultura de inovação. Muito falada hoje. Outra coisa, o mito do líder carismático. O Jim Collins viu que as empresas longevas não tinham aquele líder que só colocava todo mundo para, né, a partir só do carisma, mas tinha que também ter meta, ter resultado, né, e eram uma série de lideranças. Vocês concordam comigo que uma empresa pautada num único líder, essa empresa está fadada à morte? Né? Então, ela precisa desenvolver novos líderes. E depois, ele falou de uma coisa lá em 94, por isso que o Jim Collins é um dos caras mais reverenciados no mundo da estratégia, e vai parecer que eu combinei com a Aurélio, e não foi. A hora que eu mandei para a Aurélio ontem, a Aurélio falou assim, meus 2 livros de cabeceira são esses. Eu falei, então tá bom, temos sinergia, não é isso, Aurélio? E aí, o que ele falava lá? Teste rápido, aprenda rápido, erre rápido, aprenda para fazer melhor. E depois, quando ele escreveu Feitas para Vencer, que foi um outro livro, ele falou de líder aqui, mas eu gosto dessa história, o conceito do ouriço. Todo mundo conhece o ouriço, gente? Porco espinho, né? Aquela coisa. Aí eu falei assim, mas o que tem a ver esse conceito do ouriço com o mundo da gestão? Ele diz, é uma fábula americana, que diz que o lobo fica pensando 2.000 estratégias para caçar o ouriço. E o ouriço, na sua simplicidade, quando recebe o ataque do lobo, ele simplesmente se enrola, bota seus espinhos e o lobo não consegue alcançá-lo. Talvez parafraseando isso, é aquela história de fazer o básico bem feito, fazer aquilo que você sabe fazer. Depois ele diz que coloque as pessoas certas no ônibus. Eu adoro essa metáfora, né? Para onde o seu ônibus está indo, para onde a nossa empresa está indo. Será que a nossa equipe que está sentada no banco do ônibus sabe o itinerário do ônibus? Será que nós compartilhamos com eles a mesma visão? Eu estava num cliente hoje à tarde, a gente analisando números e indicadores, aí a proprietária da empresa falou assim, Marcos Fábio, mas como é difícil fazer as pessoas compreender esses números? Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, você já parou para ensinar? Porque já notou que a gente, de uma certa forma, tem preguiça de ensinar? O mundo perfeito, o dia que a gente nascesse com porta USB, né? Chega o funcionário no primeiro dia, você taca o pendrive lá, pronto, baixou o download lá de finanças ou de inteligência artificial, né, Gustavo? E aí estava tudo certo. Depois, enfrentar os fatos brutais, mas sem perder a fé. Gente, nós não estamos falando sobre gestão, nós estamos falando sobre crença, sobre valores, fé. E eu sempre falo, né, a maior prova de fé do empreendedor, que ele acredita no negócio dele, é porque ele tirou o dinheiro do bolso e investiu. A maior prova de fé é que ele vai contra tudo e contra todos. Cada dia uma legislação complexa, tem que acreditar no negócio mesmo. E olha, eu vou te falar, tem dia que está difícil acreditar, né? Mas a gente não pode perder a fé nunca. E depois, cultura e disciplina, né? Então ele fala de novo sobre disciplina. Então, o que significa isso? Antes mesmo de você querer pôr disciplina no outro, a autodisciplina. Como que você olha, né, como que você está olhando para o seu negócio de forma, com suas metas, com a sua visão de longo prazo. E aqui o último conceito, para eu encerrar minha fala, que ele fala o seguinte, que toda empresa é como uma roda gigante. No início é difícil girar aquela roda. É muito difícil. Não sei se alguém aí já teve a oportunidade de querer girar alguma coisa grande. Demora. Mas depois que ela pega o embalo, parar é difícil. Às vezes, a empresa
está lá com 5, 6, 10, 15 anos, e você fala, não vou dar conta. Às vezes você nem começou a experimentar ainda, né, o seu momento de crescimento. Na inspiração do ano passado, a gente contou a história de 2 que estão sentados ali, ó, da Diviníssimo, né, 25 anos de história, e agora que eles começaram a colher frutos, e que começam ainda a ter que fazer mais ainda. Então, eu fico pensando numa empresa que está fazendo 80 anos, porque a questão não tem a ver com os 80 que passou. Porque, infelizmente, o que você fez de bom ontem não garante hoje. Não garante. A única coisa que a gente tem é a história. Às vezes, eu custa ver jogo de futebol, quando eu vejo da seleção brasileira, aí tem um narrador falando, mas a camisa da seleção brasileira é pentacampeã, a camisa da seleção brasileira é vencedora. Camisa não vence. Camisa, no máximo, conta uma história. Mas se aquele time que entrar em campo não fizer diferença, não vai adiantar nada. Por que eu estou trazendo isso? Porque na hora que esta família que vai chegar aqui com a 2ª e a 3ª geração aqui se sentar, nós vamos ter a oportunidade de fazer perguntas. E eu quero começar fazendo perguntas sobre isso. Como é a questão de cultura? Como que funciona essa questão de colocar todo mundo no mesmo ônibus? Como colocar uma família grande no mesmo ônibus? Será que não tem discussão? Será que não tem briga para dizer se o ônibus vai para a esquerda ou para a direita? Como alinhar tantas pessoas? Esse talvez seja o maior legado e o maior desafio. Valquíria, com você. Cadê a Valquíria? E é aqui que funciona mesmo, viu? É aqui. Não adianta ficar aí não, que... Já que é para andar, a gente anda, né? Deixa eu contar uma história. Primeiro, Marcos, essa frase, o que eu aprendi, o que eu estudei, só me trouxe até aqui, não me garante mais nem um dia. Eu já ouvi numa palestra sua e repito para os meus alunos, alguns deles aqui. E é isso, né? O que a gente sabe, o que a gente estuda, não garante nada, né? A gente só trouxe até aqui. E eu queria contar uma história que é o seguinte... quando eu era criança, eu ia muito para Carmo do Cajuru. Ficava ali no Bar do Zinu, na Praça da Matriz, comendo laca, tomando Coca-Cola, e eu sempre via o Seu João da Mata. E aí os meus tios me explicaram, olha, aquele senhor ali é o Seu João da Mata. Ele é o dono da Líder. E para eu entender quem era a líder, né? Aí eles me explicavam assim, o dono daquele castelo que tem em Divinópolis, o dono daquele castelo que tem em Mateus Leme. E essa história sempre me fascinou. Mas não foi somente eu que cresci. A Líder também se agigantou, levou o nome de Minas para os 4 cantos. Quantas histórias, quantos desafios esse crescimento não há de carregar, hein? E agora, assim como eu, que fico curiosa com a história, vocês também vão ter a oportunidade de conhecer 80 anos de história. E quem vai contar para a gente essa história é o Aurélio Nogueira, que é o atual CEO da Líder, e vai trazer para a gente, né, Aurélio, os principais marcos nesses 80 anos. Então, pode vir para cá, Aurélio, que agora a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu vou contar a história e depois meus irmãos, meus sobrinhos estão todos aqui, para a gente compartilhar, né, nossos desafios, nossas lutas. E é um prazer quando o Marcos Fábio convidou a gente, né, conversei com meus irmãos e foi muito bom a gente compartilhar, né, aqui da nossa região. Graças a Deus, hoje a gente já está aí em vários lugares. Eu vou passar aqui um pouquinho da história e depois a gente parte para o nosso bate-papo.
pertencer ao Brasil. E a alma brasileira transforma conforto, qualidade, aconchego e beleza em lar. Numa mistura de afeto, pluralidade e muita bossa, seguimos o nosso caminho olhando para frente e sempre honrando nossas raízes. Desde sua fundação na cidade de Carmo do Cajuru, em 1945, a Líder se mantém como uma das únicas empresas do mundo a investir em soluções completas de mobiliário, de móveis soltos a espaços planejados. E foi reunindo a tradição do artesanal com um processo tecnológico e sob medida que ampliamos nossas instalações, expandimos nosso alcance para outros estados e nos tornamos um dos maiores grupos de imobiliário de alto padrão do mundo. Trabalhava, mas trabalhava mesmo, não era brincadeira não. Noite e dia. Sempre às vezes eu ia dormir um bocadinho, o dia já estava mais claro. Eu quero ser um companheiro do meu empregado. O que eles fazem eu faço também. Hoje somos um parque industrial de mais de 120 mil metros quadrados, equipado com maquinário de ponta, que compõe uma empresa com mais de 1.400 funcionários. Nossa produção é verticalizada. Isso significa que boa parte da nossa matéria-prima é produzida internamente. E é isso que nos permite oferecer soluções para a casa toda, com a mesma qualidade e acabamentos em todos os produtos. Essa estrutura é o que nos possibilita a produção de mais de 150 mil produtos e 500 mil componentes por ano, abastecendo dezenas de lojas da marca e mais de 120 revendas pelo Brasil. Na nossa trajetória, colecionamos muitos bons momentos, desde mostras de arquitetura e decoração no país até eventos de relevância nacional. Marcamos presença com a bossa e a brasilidade tão características da Líder. Nosso design autoral é assinado por grandes nomes que, ao lado do Estúdio Líder, produzem peças exclusivas e personalizadas que traduzem a alma brasileira, unindo qualidade e sofisticação reconhecidas internacionalmente por meio de premiações e exposições. Ao longo das décadas, nosso crescimento sempre andou de mãos dadas com um senso de comprometimento. Para garantir uma produção sustentável, nossos equipamentos promovem maior precisão e aproveitamento de matérias-primas. Entre as nossas ações de responsabilidade social e ambiental, proporcionamos impacto a partir de projetos de reciclagem, incentivo à educação e ao esporte. Todos esses esforços nos conduzem rumo a um propósito maior: oferecer soluções para a casa toda, com destaque para a criação de um mobiliário autoral, com bossa e o que existe de mais autêntico no design brasileiro, porque para a Líder, nada é mais atual do que o encontro com a nossa essência. Seja bem-vindo ao Universo Líder. Essa aí é uma frase do meu pai. Nossos móveis vão ser tão bem feitos, essa empresa vai ser muito grande. Tão grande que vai se chamar Líder, porque vai ser líder de mercado, do mercado. Desculpa aí, pessoal, que meu pai, ele dá uma engasgada. Mas vamos lá. Então, isso aí. Eu vou contar aqui a breve história e depois a gente vai abrir para o bate-papo. 1945, né, meu pai começou a trabalhar de marceneiro. Ele depois foi seguindo a profissão e em 1955 ele inaugurou aquela lá que já passou, lá, a Mobiliadora Líder, lá perto da linha, que nos vídeos que ele fala, ele conta muito esse caso da linha de trem, né, que na época era um meio de transporte mais usado. Depois, 1978, nós fomos para Mateus Leme, onde é o castelo hoje, onde é Augusta, que entrou na história nessa época para cuidar dessa... Depois ela vai falar um pouco sobre isso. E foi a proximidade nossa com Belo Horizonte, né, que foi um passo muito importante para nós, foi um grande desafio na época. Depois, 1982, a gente foi para Belo Horizonte, na Catalão, aí foi quando eu entrei na história, né, fui para lá, que aí a gente já pôs o pé lá dentro de BH, que já teve também um outro vetor de crescimento.
Isso tudo igual o Marcos Fábio falou aqui, que muitas vezes a gente está aí, sei lá, com uma empresa de 3, 4 anos, você não sabe se vai, se não vai, e essa ida tem hora, claro, que ela implica um risco, mas a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Então, em 82, nós fomos para Belo Horizonte, e em 1990, o Celim colocou uma fábrica de estofados. E essa fábrica de estofados, ela explodiu na década de 90. Né? O Celim foi para a feira em São Paulo e começou a vender sofá para o Brasil inteiro, sabe? E isso deu uma dimensão muito grande para a Líder. Aí, no caso, não era para revendedores, né? Não era com loja própria, com revendedores. E foi uma década que a nossa linha de estofados deu um salto muito grande. Isso foi muito importante para nós. Estou citando aqui o Celim. Hoje nós somos 5 irmãos, né? Eu faço parte dos 5. É a Augusta, a Célia, que cuida de compras e finanças, o Claudinho, que hoje é diretor industrial e logística. Nós somos a 2ª geração. E nós temos hoje 7 sobrinhos que trabalham com a gente. Alguns deles estão aqui para contar também a história. 1997, a inauguração do Ponteio Lar Shopping. Esse já foi um grande marco para nós, que é interessante a gente sair do interior e ir para a capital. Essa loja do Ponteio, ela foi um marco na nossa história, que a gente foi para a Zona Sul de BH. A gente entrou pela Catalão, e, na época, um grupo de lojistas de Belo Horizonte fecharam com o shopping e falaram que só entraria no shopping se a Líder não entrasse nesse shopping. Na época, eu conversei com Augusto, não existe isso. E depois nós fomos, através de outras pessoas, comprovar isso, porque a gente foi para BH e estava vendendo para caramba. Né? Assim, graças a Deus, a gente sempre foi bom de venda, nosso produto sempre vendeu bem. E depois a gente conquistou esse espaço lá no Ponteio, e aí nós demos uma alavancada gigante lá em BH. E em 1999, a nossa primeira loja fora de Minas Gerais, que foi Vitória, que é uma ótima loja, está lá até hoje, graças a Deus, né, a todo vapor. E, em 2004, a gente atingiu a marca de 1.000 colaboradores. Então, também é uma marca muito importante e marcante para a gente. 2005, nós tivemos uma outra inovação na empresa, que isso é uma coisa que assim, marca muito nossa história, sempre novos desafios. Né? O Celinho foi na Espanha, e chegou lá na Espanha, ele viu que tinha uma fábrica que fabricava estofados de metal. O Celinho viu aquele negócio e ficou louco. E o Celinho sempre foi muito empreendedor, e ele pensou, falou, a gente está do lado da Gerdau, lá em Cajuru. Né? O cara está fazendo sofá de metal lá na Europa. Nós estamos aqui em Minas Gerais, do lado da Gerdau. E o Celim fez uma revolução na fábrica de estofado e colocou uma linha de produção de estofados de metal. Hoje, todos os estofados nossos são estrutura de metal, a estrutura mais leve, a gente pode trocar capa, um monte de coisa que só a Líder tem isso no Brasil hoje. Em 2006, a gente fez a primeira mudança de marca. Nós transformamos a Mobiliadora Líder, né, que muita gente ainda conhece, a Mobiliadora Líder, né, que foi o que meu pai começou, para a Líder Interiores, que ali a gente já começava uma mudança de estilo. Né, o nosso castelo, que foi tão importante para nós, muito sólido, mostrava solidez, né, a gente começou a ter uma mudança de estilo dos nossos produtos, depois dessa virada do Ponteio, e aí a gente mudou o nome para Líder Interiores. 2012, a gente lançou a nossa linha de planejados, e hoje é um dos nossos carros-chefes, a nossa linha de planejados. 2014, são duas coisas muito importantes na 2014. A gente inaugurou a loja da Gabriel Monteiro em São Paulo. Gabriel Monteiro, para quem não conhece, é a avenida mais importante lá de São Paulo, na verdade é uma rua, né, que é assim, da linha mais alta, da linha de alto padrão, a Gabriel é referência nacional. E junto
Com a inauguração da Gabriel Monteiro, a gente começou o trabalho de design autoral, que foi uma coisa assim, também muito revolucionária. Né? O Tiago, que hoje é diretor comercial, que é meu sobrinho, na época trouxe essa proposta para a gente, de trazer um design autoral. Né? Nossa inspiração vinha muito lá da Itália, ia para a feira, trazia. A partir desse ano, a gente definiu todo o produto nosso, ele tinha ou a criação da Glauciene lá, que é nossa designer, está com a gente há muitos anos, ou designers externos, que vocês viram aqui, que passou no vídeo. Então, isso foi também uma grande virada na nossa história. 2018, a gente foi capa nacional da revista Casa Cor, que é a revista, né, de uma mostra de decoração mais famosa aí do país. 2023, agora mais recente, aqui em Belo Horizonte, nós reformamos a nossa loja do Ponteio, que ficou uma maravilha. Quem não viu ainda, vai lá para ver, que realmente ficou muito legal a nossa loja. A Raquel, que é minha sobrinha também, que é arquiteta, que fez esse novo projeto. E em 2025, nós tivemos agora, aos 80 anos, uma mudança de marca, que traz também uma mudança de conceito, de linhas mais leves, mais modernas, que foi agora esse ano. A nossa logo agora é aquela lá, ó, Líder. Saiu de Líder Interiores, agora Líder só. E esse aí, na verdade, não sei, né, Augusto, se a gente pode chamar, se é o nosso novo castelo. Essa loja foi inaugurada agora, né? Para quem conhece o castelo ali de Mateus Leme, essa foi a última loja que a gente inaugurou, lá em Campinas, né? Um projeto do FGMF, ficou maravilhosa, essa é uma imagem interna da loja. É realmente, assim, muito bacana, um projeto muito feliz do FGMF. Hoje a gente tem 17 lojas próprias, em 5 estados diferentes, 21 revendas em todo o estado, e mais 130 distribuidores. Isso aí são algumas imagens, né? Esse sofá também do Nildo, que está fazendo, né, muito sucesso. Essa mudança de conceito da marca, ela vem acompanhada também com a mudança de estilo. Passei demais. Essa aí foi uma premiação que a gente ganhou, uma premiação internacional de design, participação do Rio Open, né, que já foi passada aqui também, que a gente patrocinou o Rio Open, SP Open. Pessoal,
saí do marketing agora, né? Até agora estava só no marketing aí da Líder. Agora vamos entrar um pouco na nossa história mesmo, do que é a Líder, a nossa essência, como que a gente faz para fazer essa gestão. E essas duas imagens aqui simbolizam muito para nós. A gente tem uma escolinha lá na Líder, que já foi capa da revista Você S.A. Nacional. Não sei quem já teve lá a oportunidade de conhecer a nossa escolinha, muito bem cuidada. A gente tem lá, por exemplo, uma mãe que pode sair do trabalho e ir lá amamentar seu filho. Sabe, é uma coisa assim que não tem preço. E ao lado, essa imagem da direita, é o Líder Esportes. Foi uma iniciativa do Celinho e da Sara, na época, né, que estava uma onda aí de muita droga, não sabia o que adolescentes, problemas sociais e tudo, e eles conversaram, chamaram o Dalton lá, que é um engenheiro que trabalhava com a gente, e começou o Líder Esportes. O Líder Esportes, ele tem vôlei e futsal masculino e feminino, ele é aberto à comunidade, os nossos ônibus que levam os funcionários, no meio do dia eles buscam, são 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde, né, e tem parceria com as escolas, em termos de disciplina, e é um projeto que já tem mais de 20 anos, e realmente faz um bem muito grande. Responsabilidade ambiental, social, corporativa. Toda a madeira utilizada na fabricação vem de 2 origens, ou selo verde, reflorestamento, ou manejo florestal. Nós temos uma logística reversa, toda a embalagem hoje que é entregue, que nosso móvel é muito, muito bem embalado, toda a embalagem ela é reciclável, toda, 100%. A Escolinha Líder, um programa que cuida de crianças de 4 meses aos 4 anos, filhos e filhas de colaboradores. A Líder proporciona a tranquilidade de saber onde e como suas crianças estão no período de trabalho. E o projeto Líder Esportes, já falei dele aqui. Então, pessoal, eu queria agora compartilhar uma parte que o professor Marcos Fábio me pediu, que é como que a gente faz em relação à gestão, família, como que a gente administra. Eu vou passar aqui algumas coisas que a gente tem, que eu acredito que são fundamentais para que a gente esteja completando esses 80 anos com a nossa família unida, graças a Deus. Nós temos uma governança corporativa que foi orientada pela Fundação Dom Cabral. A nossa empresa hoje é uma SA de capital fechado, são 5 famílias. Nós temos um conselho de administração, uma diretoria. E nós temos acordos familiares. Então, muitas vezes, a gente fala de governança corporativa, parece ser uma coisa muito distante. Hoje, se alguém me perguntar que tem uma empresa que trabalha 2 irmãos, ou 2 primos, ou 2 pessoas que estão montando a empresa, a primeira coisa que eu acho que uma pessoa tem que fazer é fazer um acordo familiar. Gente, como que vai ser a retirada de dinheiro, como que vai ser a entrada de parente, sabe? Algumas coisas. A gente fala governança corporativa, mas, no fundo, é isso. São algumas regras para que a empresa... Eu vou dar um exemplo para vocês verem. Lá os nossos sobrinhos fizeram um acordo que as esposas não trabalhariam na empresa. Alguns anos atrás, um sobrinho meu casou com uma pessoa que trabalhava dentro da Líder, sabe? E ela era uma ótima pessoa, uma ótima funcionária. Mas ela já sabia que ela tinha que sair da Líder. Ou então ele não seria, sabe? Isso foi uma coisa que foi acordado. Coisa assim simples, gente. A gente não tem nada, esposa, porque cada empresa tem seu meio. Tem gente que trabalha, marido e mulher, já trabalhei muitos anos, né, com a minha esposa, mas isso foi uma regra que para nós ajudou, sabe? Para evitar, inclusive, atrito familiar. Outra coisa, cada familiar nosso, já há muitos anos,
tem sua retirada, sabe? Cada um tem retirada. Caixa, não tem caixa, eu vou pegar o caixa, vou pegar o... Não, cada um tem sua retirada. O meu pai, quando fundou a Líder, e depois a gente foi crescendo, ele viu que a gente queria trabalhar, lá em casa, graças a Deus, todo mundo, né, gosta da, vamos dizer, gosta da mexida, né? Todo mundo gosta de trabalhar. O meu pai, a ideia dele era fazer uma fábrica para cada filho, para que não tivesse atrito, né? Então, Augusto tinha uma fábrica de dormitórios, o Celinho tinha a fábrica dele de sofá, o meu pai tinha a fábrica dele de salas de jantar, né? Aí depois eu fiz uma fábrica de rack. Então, só que o que aconteceu? Chegou na loja, começava a dar confusão. A pessoa comprava um móvel, aí levava um sofá. Aí chegava outro caminhão, no mesmo dia, às vezes, levava uma sala de jantar, sabe? Aí chegava outro caminhão, levava um dormitório. Então, aquilo estava ficando confuso. Na hora de pagar, aí o cliente pagava lá na loja, né? A gente tinha um negócio chamado pagar para. Aí pegava aquele dinheiro, passava para o outro passava para o outro. Toda segunda-feira tinha um rateio lá, que era uma confusão, sabe? E esse, talvez, acho que tenha sido a nossa grande mudança. Nós resolvemos unir. Ao contrário de, sei lá, de vários concorrentes que a gente conhece aí que separou. Isso aí vai dar confusão. Nós fizemos aquela união das empresas, da família, em termos de um CNPJ só. Então, isso para mim foi um dos maiores desafios que a gente enfrentou, porque aí eu já vou falar do outro lado, que não é o lado que a gente aprende no banco de faculdade, ou que aprende ali com o Jim Collins, que é o lado da família, que é o lado do almoço com a minha mãe, o respeito do meu pai, é o lado da religião, da fé em Deus. Lá em casa, coincidentemente, nós 5 irmãos fizemos o cursilho. É um encontro da igreja que fala para a gente evangelizar os ambientes. Então, é muita coisa que aconteceu de perdão, de ceder. Eu lembro quando a gente foi unir com a Estofados, o Celinho estava com uma fábrica grande para caramba. A gente foi fazer aquela união, quanto que vai dar para fulano, quanto que vai dar para o ciclano? Ô, gente, nós vamos unir e pronto, acabou. Uma coisa importante para caramba que teve na história da nossa família, nós temos cônjuges, que nenhum deles hoje participa com a gente, não trabalha. Mas, por exemplo, sei lá, a Leda trabalhava com o Celinho na época. A fábrica era do Celinho e da Leda. A Leda simplesmente, sabe, é uma coisa que já tem um lado que, igual falei com vocês, não é no banco da escola, é só a fé em Deus e amizade, amor, carinho de irmão. Porque não adianta nada, às vezes, você ganhar dinheiro e chegar no domingo, você vai contar para quem? Lá em casa a gente encontra domingo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Então, assim, são coisas que foram acontecendo ao longo dos anos e que nos ajudaram a crescer a empresa e manter essa unidade familiar. Eu fiz uma frase que, no caso de uma empresa que tem essa opção de unir família, hoje a gente tem 7 sobrinhos que trabalham com a gente. Quando se faz a opção de trabalhar em equipe, você abre mão de parte do seu eu e passa a trabalhar mais com o bem comum. Que isso é uma coisa importante, que às vezes eu preocupo com os meninos que estão trabalhando lá, porque ninguém tem aquele destaque assim, é o Átila, sabe? Não, é a líder. Ninguém tem aquele destaque assim que vai subir lá para ganhar medalha. Eu estou falando aqui hoje, mas no meu lugar já teve o Celinho, já teve o Claudinho, sabe? Já teve gente de fora falando. Cada um abre mão de alguma coisa para fazer parte de um conjunto. A gente abre mão de algumas coisas. E eu acho que esse talvez seja um dos, vamos dizer que segredo não tem, mas é uma das coisas que a gente fez que deu sucesso. Eu queria falar também aqui, uma casa que meu pai tinha em Marataízes. Nós tivemos uma casa lá, gente, não é palacete, não.
casinha lá era um quarto para cada um, simples, simples. Acredito que alguém aqui da plateia aqui já deve ter até ido lá, conhece a casa, uma casa simples. Nós somos nessa casa, ou essa casa durou uns, agora nós vendemos, está até com Augusta, agora nós fizemos uma distribuição de herança, lá ficou com Augusta. Mas assim, porque a gente parou de ir, porque a praia acabou, né, o mar subiu, acabou com a praia de lá, aí não tinha jeito de mais, mas ali, gente, é onde a gente encontrava, né, não falava de trabalho, é uma casa que marcou a nossa história, de todos os nossos, porque primo às vezes vai distanciando, um depois nem conhece o outro. Agora lá em Marataízes a gente encontrava, era muito bom. O carinho e o respeito com as pessoas mais simples. Foi uma coisa que meu pai passou para nós e que a gente leva isso muito, muito a sério. Se é faxineiro ou se é CEO, gente, nós vamos todos para o mesmo lugar. Todos. E lá na Líder, essa é a nossa cultura. Todo mundo chegou na loja, gente, a faxineira, ao gerente, é isso. Sabe? É uma coisa que hoje, a gente tem muita mania, conversando às vezes com o empresário, não, a mão de obra está muito difícil, funcionário está muito ruim. Eu vou falar para vocês, gente, nós temos uma turma lá na Líder, gente boa demais. Aqui tem alguns aqui, ó. Algumas pessoas que fizeram aquela empresa acontecer. Fizeram a nossa estrutura. Porque nós somos 1.500. É muita gente boa. É muita gente que está ali dando sangue. Funcionário que está ali acordando 4 horas da manhã. Tem vendedor na loja até meia-noite, 10 da noite, né? Meia-noite, hoje quase não está ficando mais. Então, assim, a gente tem só que agradecer a Deus por tudo que a gente teve. E isso aí, Marcos Fábio, se alguma coisa que a gente tem para deixar isso, ceder, abre mão, gente, perdoa, não vai brigar por causa de bobagem, sabe, porque o lote era do fulano, o fulano ganhou um caminhão. Gente, nós vamos todo mundo para o mesmo lugar. A empresa é um lugar onde a gente sabendo, a gente pode realizar, deixar a autoestima dos nossos filhos, nossos sobrinhos, crescer. Sabe, a pessoa ali é uma realização. Lá nós queremos que todos os nossos sobrinhos trabalhem, eles têm essa opção, não são obrigados, né? Fica à vontade, quem quiser, mas ele vai ser acolhido e nós vamos tentar, dentro da habilidade dele, claro que tem que entregar resultado, nós temos um compromisso com esses 1.500 funcionários, a empresa, né, tem que dar lucro, tem que pagar imposto, tem que pagar folha de pagamento, né? Meu pai, agora já no final da vida dele, às vezes ele ficava ali, já estava assim, já um Alzheimer, já pegando, aí ele falava, meu filho do céu, como é que nós vamos pagar esse povão? O povo saindo assim, como é que nós vamos pagar essa folha de pagamento? Disse, não, pai, calma, que quase todo mês tem dinheiro, a gente consegue pagar. Que às vezes a gente vê empresa grande assim, que o negócio foi simples, sucesso também não, a gente passa até hoje, né, tem hora que o bicho pega, né, dia de guia de imposto, dia de folha de pagamento lá, a coisa não é brincadeira não. Então é isso, professor Marcos Fábio, vamos chamar o resto da turma agora para a gente abrir para pergunta e bater o papo. Obrigado a todos. Olha, gente, eu fiquei encantada, vocês ficaram também com a fala dele? O Aurélio ainda tem um terço no bolso, vocês repararam o detalhe do crucifixo saindo aqui, ó? Parabéns, viu, Aurélio? Vou convidar agora, então, para tomar os seus lugares aqui no palco, a Célia Nogueira, que é diretora de compras e conselheira. Augusta Nogueira, que é diretora institucional. O Célio Nogueira, que é diretor de expansão e conselheiro. Vamos chamar também a terceira geração atuante na Líder, o André Nogueira. O Átila Nogueira.
a Sara Nogueira, Mariana Nogueira, Aurélio, se eu esqueci de alguém, o senhor puxa minha orelha. Está faltando alguém? Ah, então tá joia. Olha, enquanto eles se acomodam, a gente agradece já, dei uma olhadinha nos nossos seguidores, né? Nós ganhamos aí 50 e poucos, mas tem mais gente aqui, hein? Tem mais gente aqui. Vou acreditar que é porque já seguia antes, viu? Mas muito obrigada. O Marcos Fábio está sempre lá trazendo insights interessantes sobre gestão, ideias, né, que a gente vai passar a receber aí no conforto do seu sofá, no conforto da sua casa, num clique, né? E pode dar aí um start na sua empresa, uma fala que às vezes a gente fala assim, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, né? E o óbvio, às vezes, precisa ser ouvido, né? Para a gente poder acordar, né? Então, vamos começar o talk show. Aurélio, Célia, Augusto, Célia, André, Átila, Sara e Mariana. Obrigada, viu? O nosso agradecimento especial a vocês, diretores da Líder, que receberam de coração o nosso convite e, desde o primeiro momento, acreditaram no evento, contribuíram significativamente, nos inspirando com o legado que já construíram até aqui. Nesse momento, eu vou convidar aqui ao palco o Wilson e a Daniela da Diviníssimo, que é a empresa Inspiração do ano passado, para entregar um mimo aqui para eles no final do talk show. Perdão, viu, gente? No final do talk show, para a gente poder ver, então, essa grande homenagem para vocês. Vamos fazendo pergunta, viu, gente? O Marcos Fábio vai vir para cá, então, Marcos, assumir aqui o papel de entrevistador. Obrigado, Valquíria. Fiquei sozinho aqui. Alguém quer sentar do meu lado? Vem para cá, Aurélio. Senta aqui do meu lado, para a gente ficar. Pessoal, está aberto ali, então, para vocês fazerem perguntas, né? Se for o caso também, tem um microfone que pode rodar aí, ok? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer um comentário, antes da gente partir para... Eu já atuei fazendo muitos treinamentos para líder. E tem uma coisa que eu conto, e se tem cliente meu aqui, já deve ter escutado eu falar isso. Gente, se vocês virem o Celinho falar de um sofá, você larga a sua mulher e quer casar com um sofá. Teve um treinamento que estava dando lá, acho que era treinamento de novos, que o Celinho foi falar do sofá, que o sofá é isso, sofá... Eu comecei a olhar para aquele sofá assim, falei, acho que eu estou precisando de um sofá desse. Mas isso é bacana para falar da paixão, né? Para falar de tudo que a Líder sempre trouxe. É uma empresa que eu sempre admirei e tive a oportunidade de estar com vocês, né? Fazendo muitos treinamentos. E ter vocês aqui agora, e você, Aurélio, trouxe algumas coisas, você falou de uma coisa muito importante, que eu também falo, que eu acredito muito, que é o acordo de sócios. Eu sempre falo... do mesmo jeito que eu dando aula durante muitos anos, que eu falava que a relação entre professor e aluno é até que a nota não separe, a relação entre famílias, né, é até que, às vezes, o ego, até que, às vezes, o que é a necessidade de cada um nos separa. Eu preparei algumas coisas aqui, enquanto não chegam perguntas ali para a gente, ali no nosso celular. Eu quero fazer a primeira pergunta aqui para a Augusta. Augusta, em que momento começou a construção da marca Líder, né, essa marca, Líder, e como ela evoluiu até chegar nessa questão do design autoral, né, dessa coisa de hoje? Como é que foi isso? Boa noite a todos. Bom, Marcos, isso aí foi uma longa jornada, porque nós sempre nos posicionamos que queríamos fazer algo diferente. O nosso diferencial era querer inovar sempre. Eu acho que foi muito por aí. E haja visto que nós chegamos a ter a coragem de construir um castelo medieval, que foi, assim, uma inovação, de uma certa forma, que eu considero muito grande. Quando você falou sobre aquela roda gigante, muito pesada, que toda indústria tem o seu momento,
eu vou dizer para vocês, eu acho que essa roda, ela foi muito pesada para a líder, quando nós fomos para a cidade de Mateus Leme. Papai montou uma fábrica lá em 1976. E este momento não foi fácil para nós, porque o papai depois inventou de candidatar a prefeito na cidade de Carmo do Cajuru, porque ele, na verdade, sempre foi apaixonado com a sua terra. Então, foi um impacto, assim, forte. Eu, como filha mais velha e como mulher, vocês imaginem, eu estou falando de 50 anos atrás, existia um certo preconceito, e eu fui tomar conta dessa fábrica em Mateus Leme. E o papai, a cabeça dele já estava voltada bem para a prefeitura. E aí eu me deparei assim, com uma situação em que a gente trabalhava só de encomenda. Nós não tínhamos uma organização maior. Por exemplo, você ia comprar uma cadeira, então estava lá, era a cadeira do assento da revista tal, da página tal, o encosto da revista tal, e imagina no final que monte de revista, e quando perdi uma bendita dessas. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, se a gente conseguisse colocar uma loja, eu acho que seria bem mais simples para a gente. E isto começou assim, a florescer na minha cabeça, e apesar de eu ser formada em ciências biológicas, por incrível que pareça, depois vim até a fazer pós-graduação em design de imóveis, mas a minha profissão acadêmica, ainda era até estudante, quase formanda, era esta. Então, o que aconteceu? O papai começou assim, a prestar atenção naquilo e achar que realmente a ideia era interessante. O que eu quero dizer com isso que já era muito importante? Como que ele tinha a cabeça aberta de acreditar em mim, que naquela época era uma jovem de 21 anos e já chegou palpitando e vendo a coisa. Outra coisa, vocês que têm indústria, ouvir os mais novos, que às vezes está ali com a ideia e a coisa pode realmente ser importante. É fundamental, gente, a gente estar sempre aberto aos que estão chegando, né? Eu estou se pontuando a questão porque eu acho que realmente foi muito importante. Bom, depois, gente, começou o nosso desafio para aumentar o número de clientes. Foi que nós tivemos a ideia de fazer uma construção diferente. Quando eu e meu pai fomos procurar um arquiteto e chegamos para o senhor José dos Santos Scheid, que era o nosso arquiteto, e contamos para ele que queríamos fazer um castelo medieval, ele levou um susto, pensou, essa menina está doida, e esse homem também. Um castelo medieval. Ele falou, mas vocês têm certeza que vocês querem fazer um castelo medieval? Aí eu falei, não, doutor, a gente quer fazer um negócio diferente, então não é contemporâneo, não é colonial, isso todo mundo está fazendo. A gente quer realmente chamar a atenção. Eu não esqueço disso, sabe? E foi difícil. Ele falou assim, vocês me dão um tempo que eu vou passear para a Europa com a esposa e eu trago esse castelo para vocês. E não deu outra. E o castelo com muita dificuldade financeira, não foi fácil o negócio para construir aquilo. O primeiro foi realmente muito difícil, do ponto de vista financeiro. Mas os frutos vieram. E o incrível, gente, eu não era administradora de empresa e nem meu pai. O que aconteceu? Nós fizemos um forte marketing, que vocês viram a doutora Valquíria aqui falando do castelo lá em Mateus Leme e tudo. Isso, todo mundo conhecia aquele castelo. Todos queriam entrar ali dentro para ver o que tinha lá. Aí nós arrebentamos de vender móveis. Aí a empresa foi que nem um foguete. Augusta, você está me fazendo lembrar, porque
Porque, na verdade, o grande papel do marketing é fazer você ser lembrado, né? Porque são novas, né, novas técnicas, digital, é isso, aquilo, mas marcar as pessoas. Do mesmo jeito que a Valquíria conta isso, o meu pai tinha caminhão, então eu viajava com meu pai quando menino por essas bandas, e eram 2 imagens que ficou marcada para mim, desde menino. É aqueles hotéis que continuam em construção a vida inteira na 262 ali, que até hoje não acabou aquilo, eu era menino, passava por ali, e que a primeira vez, quando eu passava, falava, ó, um castelo, né? E esse negócio mexe com a gente porque não é tão comum, né? Então, você vê que, até hoje, por exemplo, as pessoas têm como referência o castelo ali de Petrópolis, por exemplo, né? Que mexe muito com isso. Bom, começou a pipocar pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que eu vou deixar aberta para quem resolver falar aí. Pergunta simples, vale $1 milhão, e essa é do Gabriel Passos. Como sair do beco sem saída de cobrar barato e conseguir vender por um valor alto e atingir a classe A? Ou seja, como vender valor ao invés de vender preço, né? Quem quer encarar essa aí? Quem quer encarar, gente? Ó. Ó. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Essa pergunta é muito boa, porque acho que não foi tão citado aqui, mas nos últimos 10, 15 anos, a gente tem feito um reposicionamento de marca e mudamos muito o nosso produto. E esse eu vejo que é um desafio, acho que das grandes empresas, acho que de todo mundo, né? De continuar inovando sem perder a essência. Então, 10, 15 anos atrás, meu primo, o Thiago, que foi o primeiro primo a ser diretor, né? Acho que é interessante falar isso também, questão de sucessão, ele trouxe essa ideia de que a líder precisava alcançar novos patamares, né? Atingir um público que tem mais disposição a pagar pelo móvel e, principalmente, gerar margem, né? Acho que esse é o desafio de todas as empresas. Se a gente sair da busca pelo preço, sair da corrida do mar de sangue, né? Que, enfim, a China vem e é complicado. Então, tudo foi direcionado para a mudança. Então, acho que a dificuldade foi acertar o ponto que a gente quer chegar, então, unificar a cabeça de todo mundo, né? Sempre existem as dúvidas, será que a gente quer mesmo chegar lá? No início, quando se apresenta a ideia, não se tem noção do patamar que a gente chegou, igual vocês viram aqui, design, né, design autoral, investimento em loja de arquitetura, enfim. Então, sempre tem as dúvidas de acreditar naquilo e todo mundo comprar a ideia. Porque o que eu vejo, e que é passado para a gente sempre do conselho, é que mesmo nas desavenças, todos compram a ideia e seguem aquele norte. Que, para mim, a meu ver, foi uma das principais lições que eu recebi e que tem muito a ver com a nossa mudança de patamar. Por mais que tinham discordâncias do caminho que a gente queria chegar, então não eram todos os diretores que estavam de acordo, mas a partir do momento que foi votado, que foi decidido, todos foram juntos, né? Então, acho que isso é de extrema importância, de saber ceder e que, a partir do momento que você tem um objetivo, todos seguem e não quer, né, como é que fala, jogar contra, começar a falar, isso não vai dar certo, enfim. Eu acho que isso foi um grande aprendizado e essa mudança de patamar, ela foi principalmente ficar perto aqui, é zebra, né? Mas, enfim, eu acho que primeiro é o norte. Então, temos um norte aqui de mudança, que a gente precisa dessa margem, a gente precisa atingir esse público. E o segundo é todos estarem de acordo para movimentar tudo possível para chegar lá. Então, a partir do momento que você decide o norte, que estão todos comprados com a ideia, o caminho fica fácil. Acho que é isso. Você me fez lembrar aqui o que a gente trouxe ali de Jim Collins, né? Todos no mesmo ônibus, sabendo para onde o destino está indo, né? E tem uma coisa importante na sua fala, e que eu convido a todos a refletirem, é que no mundo
né, onde todos tentam ter razão, pode ser que ninguém tenha razão, né? Às vezes é um louco lá no canto da sala que tem razão, mas todo mundo está chamando ele de louco. Bom, tem uma outra pergunta aqui que acho que tem a ver com uma coisa que eu acho que é uma essência da líder, né? A pergunta aqui da Cleusa Costa. Boa noite, Marcos. Como a empresa líder treina seus líderes? Ela apoia financeiramente? Eu acho que treinamento é uma coisa que vocês fazem muito, né? Mas quem quer falar sobre isso? Vamos lá. Boa noite, pessoal. A gente vê o treinamento como extrema importância. A gente tem um trabalho hoje a nível nacional do time de vendas, a gente tem aí mais de 200 vendedores, 6 meses dele de experiência já vem para a fábrica ter o treinamento e conhecer a nossa essência. Quando a gente... Tem outro microfone aí, Átila? Tem que chegar... Ele não está querendo falar perto da caixa, não? Que... Está ligado. Pessoal, mas aí a gente trata isso como uma seriedade muito grande, como um dos maiores investimentos nosso. Quando a gente vai andar no shopping para olhar vitrine, quantas lojas a gente vê bonitas, mas quando o pessoal vem para a nossa empresa, conhece a nossa essência, conhece nosso trabalho, a gente acredita que é mais fácil transferir, né, esse conhecimento que a pessoa adquiriu para os clientes. Então, a gente leva treinamento desde o time de encarregados, né, o chão de fábrica do pessoal lá tem treinamento para os líderes de setores. Normalmente, na nossa empresa, uma pessoa, um encarregado, às vezes, consegue tomar conta até de 20 pessoas. Então, cada setor nosso tem um subencarregado também, que a gente passa sempre por treinamento, e a gente entende isso como um potencial muito grande nosso. Alguém aí tem noção da quantidade de horas de treinamento que vocês dão em um ano? Tem esse número aí na cabeça? Não, o Marcos sabe, eu acho que é tanta que é até difícil de calcular, porque é uma coisa que a nossa empresa investe muito. Tem uma história bacana deles, é que eles não treinam somente a equipe deles, não. Aqueles parceiros que o Aurélio colocou ali, eles também treinam os vendedores dos parceiros. Então, vamos imaginar numa cidade que não tem a loja da líder e que tenha lá alguém que quer revender o móvel líder. Essa turma vem para Cajuru, participa do treinamento, e tem uma coisa tão legal que eles ficam uma semana, né, normalmente, né? Uma semana que eles ficam. E aí, teve uma vez que eu estava dando treinamento para eles, aí no final do dia, o que marcou? A creche. Os meninos. Aí você fala, mas que interessante. Mas quando eles contam essa história no ponto de venda para o cliente do que ela faz, ele não está falando de imóveis, mas ele está falando do que a empresa faz, e eu acho que isso é que encanta tanto, né? Então, essa história sempre marca, né, Celinho? Marcos, você tocou num assunto aí muito interessante. Toda a vida, meu pai, né, nosso pai nos passou essa coisa de ajudar. E eu acho que a grande maioria de nós, filhos, nós nunca trabalhamos para ganhar dinheiro. Nós trabalhamos para ajudar o ser humano. E para vocês terem uma ideia, nós temos essa escolinha já há mais de 25 anos. Eu tive uma grata satisfação de um funcionário nosso, Binho, encarregado já de anos. Essa escolinha nossa, pessoal, ela educa demais os meninos. Quem conhece sabe dizer. A gente pega pesado com os filhos dos funcionários. A educação que eu não consegui passar para o Átila, para nós foi um desafio, que é meu filho. Eu queria que os filhos dos funcionários... Gente, pensa para vocês verem, que são empresários. Poxa vida, vocês ganham dinheiro, faz bem e tal, e os filhos dos seus funcionários? Foda-se para eles, né? Quem trabalha, o pai trabalha, e a criança, quem vai tomar conta dela? E assim,
se tornou um slogan nosso. Os filhos dos nossos funcionários, pessoal, eles vão para lá com 4 meses de idade, excepcional ou não. A gente pega pesado com os meninos, né? O menino que almoça bem, ele toma café de manhã na empresa, ele almoça, ele toma café da tarde, e o prêmio, quando ele almoça tudo, gente, ele ganha, né? Geralmente a gente ganha uma sobremesa, né? Lá eles ganham uma fruta. Quem almoçou tudo ganha uma fruta de sobremesa. Mas voltando aqui, gente, 2 coisas que me tocou muito, com essa coisa de você querer realmente o bem, querer que o seu funcionário tenha uma família estruturada, uma família bacana. 2 coisas que me tocou muito. Há 3 anos atrás, a filha do Binho, que saiu da nossa escolinha, gente, ela passou em medicina na Federal, num dos primeiros lugares. Eu não sei se você sabe o que é fazer medicina. A filha do Binho, a Vitória, passou num dos 3 primeiros lugares na Federal em Belo Horizonte em medicina. E eu já encontrei outros médicos por aí que foram e já chegaram perto de mim. Salim, você me conhece? Desculpa, doutor, eu não te conheço. Eu saí da escolinha da Lídia. Então, os filhos dos funcionários nossos, gente, são muito bem tratados. Eu me lembro que uma vez, né, Aurélio, nós fomos receber a Starbucks americana, café, não sei se vocês já ouviram dizer na Starbucks, e eles vieram, 6 americanos, né, Aurélio? Foram 5 homens e uma senhora, para saber se a líder tinha condição de fazer os móveis para eles, que eles são super exigentes, eles escolhem os parceiros. Quando nós levamos eles no projeto esporte, no projeto Necreche nosso, o projeto dos filhos dos funcionários, né, todos eles só falavam inglês, né, Aurélio? Aí eles viraram e falaram assim, mas existe isso aqui no Brasil? Como diz, a imagem que o Brasil tem lá fora não é a das melhores, né? Então eles ficaram impressionados que tinha isso aqui no Brasil. E eu convido a todos vocês, gente, um dia, se quiser, é um negócio muito bacana. Eu me lembro que teve uma greve em Cajuru, e de todas as empresas de móveis, eu já vi algum empresário aqui que é do setor nosso lá em Cajuru, todo mundo entrou de greve. A cidade toda entrou de greve, paralisação, e na época eu fiquei desesperado, que eu estava mais na frente, né, nessa época. Eu fiquei assim, gente, final de ano, a líder de greve, como é que eu vou fazer? Gente, eu cheguei lá na líder desesperado, porque em Cajuru tem uma ponte lá. Se travou a ponte lá, não passa ninguém. E parou, a cidade inteira estava parada ali. Eu consegui passar daquele jeito. E a gente já tinha muitos funcionários, muitos colaboradores. Aí eu cheguei na portaria e disse para o café era o porteiro, eu digo, Café, quantas pessoas vieram trabalhar? Celinho, todos os funcionários da líder vieram trabalhar. Mas como? Deram porrada, passaram em cima da turma lá e vieram todos trabalhar. Nós temos uma quadra coberta, foi um dos maiores prêmios que eu já recebi na minha vida, pessoal, como empresário, que é aquele negócio, né, a corrente do bem, quando você quer as pessoas do bem. Eu estou vendo alguns funcionários nossos aqui, que sabem de tudo isso que eu estou falando. Gente, e foi até muito engraçado, Marcos, nessa situação, como todo mundo foi trabalhar, eu fiquei impressionado, gente. Eu chamei todo mundo, parei a empresa inteira, 1000 funcionários, e disse para o pessoal, né, faltei só ajoelhar no pé deles, eu vou contar isso o resto da minha vida, meninos. Todo mundo parou de greve, vocês, todo mundo foi trabalhar. E eu me lembro que, na época, o sindicato, muito atuante, foi lá para a porta da líder e começaram a gritar, não sei o que e tal. Aí eu, muito mal vestido, né, que a gente toda a vida trabalhou bastante, né, meninos? Não só nós, como vocês. Eu me lembro que
eu cheguei perto daquele caminhão que eles andavam lá e disse assim, meus amigos, lá embaixo, dentro da Líder, nós temos uma quadra bacana, uma quadra legal, com som legal, se vocês quiserem, eu paro a empresa para vocês conversar com os meninos. Aí um perguntou para o outro, quem que é esse cara aí? Não sei. Aí depois descobriram que eu era um dos donos da Líder, me chamaram, não, eu quero e tal, não sei o quê. E aí, gente, paramos a empresa para o pessoal reivindicar, né, aquela coisa do sindicato. E, gente, eu perguntei para eles, vocês querem que eu esteja no negócio ou não? Vocês querem que eu esteja no evento com você? Você fica à vontade. Eu falei, tudo bem, então eu vou lá. E sorte dos caras que eu estive lá, porque eles começaram com aquela conversa de sindicato muito agressiva, né? E os funcionários revoltaram contra eles. Eu lembro, um tal de Zulo lá queria bater nos caras. Eu falei assim, calma, gente, eles vieram aqui, foi para ajudar. E nessa brincadeira, que a pressão dos funcionários da Líder, eu já levei eles para a escolinha. A hora que eles viram aquele monte de filho de criança lá, sendo tratada da melhor maneira possível, os caras, assim, sabe, pessoal? Então, o Marcos, desculpa eu falar muito assim, interromper, mas, o pessoal, aquele filme, A Corrente do Bem, a gente tem que desejar bem os nossos parceiros e fazer tudo que você puder por eles. É seu parceiro de caminhada, né? Então, eu sinceramente, eu vejo como um dos maiores sucessos da Líder é o carinho que os funcionários nossos têm com a gente. A gente fica emocionado de passar pela cidade né, e isso, gente, para quem quer fazer um negócio, o amor é o calor que aquece a alma, né? Já dizia aquele poeta, né? A música, né? Então, né? Então é muito importante, pessoal. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes, que eu defendo muito essa bandeira, da gente ter carinho com todo mundo e ter respeito e querer bem, né? Desculpa, Marcos, falei muito, né? Eu estou apertado aqui, porque o telefone pipocou aqui, né? Se a gente não der conta de responder tudo, depois eu até peço, depois, às vezes, mando para vocês respondem, né? Eu tenho uma pergunta aqui interessante, até mesmo porque tem a ver muito com o que o Aurélio falou antes. Toda vez que a gente vê uma empresa crescendo muito, se fala em profissionalização, né? E profissionalização, ela pode ser consanguínea ou não, ela pode ser familiar ou não. Quando se fala em profissionalização, nós estamos falando de metas, de processos, de governança. E nós temos casos aqui em Divinópolis de empresas que cresceram, aí contrataram, né, tirou a família da gestão, contrataram um administrador, colocaram um CEO, e essa empresa cresceu muito e vai seguindo, às vezes, uma lógica muito de mercado, aquela história de que tem que crescer, né, muitos resultados. E eu conheço a história de vocês, que vocês também chegaram de colocar lá um CEO, né? E, de repente, né, não sei quanto tempo ele ficou, e essa, né, direção executiva volta para a família, volta para você, né, Aurélio? Qual é a experiência que vocês trazem? Teve choque de cultura? Como é que foi isso? Conta para a gente um pouco. Olha, que a gente teve CEO 7 anos, o CEO externo, e foi muito bom, sabe? Ele estruturou bastante a parte jurídica, contábil, sabe? Foi uma experiência muito positiva para nós, eu acho que é importante. Agora, o profissionalismo ele pode se dar na família ou fora da família, né? Então, 2023, a gente passando a pandemia, né, com a época de boas vendas, e aí 2023 a gente achou melhor fazer uma mudança de direção e a gente continua, porque eu acho que a empresa, aquela roda que você mostrou ali, professor, aquela roda que o Jim Collins colocou, eu acho assim, a empresa ela vai se estruturando e depois é importante que a gente vá fazendo a direção dela com profissionalismo. Pode ser uma pessoa de fora e pode ser uma pessoa da família também, né? Então, eu acho que dá para ir com as duas coisas. Inclusive, falando aí do Gabriel, que fez a pergunta, e a Cleusa, não é isso? Então, quer dizer, duas coisas, tipo de profissionalizar. Ela perguntou como que a gente treina a liderança, né? Que o Átila colocou ali, que o pessoal vai na fábrica e tem essa parte emocional, que vê o trabalho, vê seriedade. Agora, claro, nós temos um RH bem estruturado, com avaliação de desempenho,
sabe? Tem a questão das horas trabalhadas, eu não sei de cabeça. Então, quer dizer, isso é profissionalizar, né? A gente ter as duas coisas, manter a essência, mas ter, igual o Gabriel perguntou aí, que o André respondeu muito bem, de você traçar uma meta, olha, eu quero consolidar uma marca, isso leva um tempo. Então, com profissionalismo, seja familiar ou não, eu acho que, de todo jeito, né, tendo união, tendo unificação assim, de ideias, dá para, né, levar. Eu tenho uma pergunta aqui, que se eu não fizer, eu não durmo em casa hoje. Eu né, posso complementar, claro. por favor? Desculpa. Quando a gente fala de profissionalização, isso não significa necessariamente que não seja familiar, né? Nós todos que estamos aqui e que trabalhamos na empresa, somos da família? Sim, mas somos todos profissionais, todos formados, todos sempre buscando se aperfeiçoar profissionalmente, né? Todos nós conquistamos nossos cargos, né? Nós não recebemos porque somos da família. Então, E aí, o que acontece? Quando a gente tem uma família com pessoas profissionais, fica mais fácil de nós conseguirmos, além de termos uma empresa profissional, temos uma empresa que mantém a essência, né? Essa é a diferença, na minha opinião. Aproveitando, então, a sua fala, conta um pouquinho para a gente o que faz parte dessa rotina para traduzir isso. Vocês têm dashboard, tem KPIs, reuniões gerenciais. Como é que funciona isso lá? Se não bateu a meta, se não alcançou o resultado, como é que acontece? Como é que é ser chamada a atenção por um tio, como que é isso? Não, todos nós temos metas, todos nós temos objetivos que nós precisamos alcançar. Quando nós não alcançamos, assim como os outros gestores que estão no mesmo nível hierárquico nosso, nós precisamos de apresentar uma proposta de melhoria, né? Então, assim, nós somos cobrados, assim como todos os outros gestores do nosso nível hierárquico. Não existe diferenciação. Talvez esse seja um sinal de maturidade, né? De olhar para isso, né? Bacana, muito bem. Eu comecei a falar aqui, porque está cheio de perguntas, mas tem uma aqui que, se eu não fizer, eu não durmo em casa hoje. Minha mulher está ali que fez a pergunta, eu vou fazer a pergunta dela. Tá? Foi as meninas? Então, tá bom, isso aí. Diante das histórias, faço o apanhado das principais ações que colocaram a líder como referência no espectro de empreendedorismo. Quais foram as histórias marcantes aí? Celinho contou da greve, mas, né, porque vocês falaram, a gente sempre vendeu bem, mas vendeu sempre bem. Como é que foi isso? Né, de onde isso saiu? Quais são as marcas empreendedoras aí que tem aí nessa história? Deixa eu falar isso aí. Estou entendendo que essa vale 1 milhão, hein? Na verdade, esse espírito empreendedor começou com meu avô, né? O meu avô é que sempre foi aquela pessoa que ele acordava para fazer diferença no mundo todos os dias que ele acordava. Então, assim, isso era dele. E ele fazia, minha mãe comentava que o meu avô estava lá com 80 anos plantando pé de jabuticaba. Não sabia quem que ia colher, mas ele estava plantando, né? Então, isso é da essência mesmo da família. A Augusta mesmo comentou, né, tia, que quer falar, conta a história da Estrada de Ferro? Da Estrada de Ferro, mas aí nós vamos pegar muito longe. Não, o motivo que ele foi para fez essa fábrica em Matriz, né, posteriormente, para aproximar mais do cliente. Você vê que era um grande empreendedor, porque em Carmo do Cajuru, naquela época, nós não tínhamos uma estrada, né? A estrada era de terra, tanto ligando Carmo do Cajuru, como a Divinópolis, como a MG 050. Então, ele foi um grande empreendedor e ter saído dali e rápido conseguiu, né,
E mais. Mas e a estrada de ferro? A estrada de ferro, sim. Até esqueci. Ô, gente, porque vocês sabem que a estrada de ferro, o trem, vamos dizer assim, o trem era de passageiros, né? Então, a fábrica dele era nas margens da estrada de ferro. Aí o pessoal passava ali e via, mobiliadora líder. Então, eles paravam na estação, iam lá e faziam encomenda. Acontece que acabou, né, o negócio da Vale, acabou o trem de passageiro, devagar, gradativamente, eles pararam só de... era só carga, né, só minério. Então, ele ficou muito prejudicado com isso e foi ficando sem cliente, porque não tinha estrada. O passageiro que passava por ali era no trem de ferro, né? Aí ele teve que dar seu pulo. Foi quando ele resolveu ir para próximo a Belo Horizonte. Agora, gente, um detalhe importante, Sara. Meu pai sempre foi um grande empreendedor e ele tinha um foco. Ele sempre falava assim, desde que eu era pequena, que ele era marceneiro, eu lembro de falar assim, eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Então, nós todos fomos criados desse embalo. Eu hei de vencer. Isso é contagiante. Foi para nós muito contagiante. Era um espírito de líder. Poxa vida. Ô, Marcos. Oi, Salim. Deixa eu dar uma emenda aqui. Eu acredito que temos aqui muitos empresários. Né, pessoal? O meu pai conseguiu passar para a gente. Eu faço uma oração todos os dias que ela começa assim. O mundo é de Deus. E Ele empresta aos corajosos. Sabe, pessoal, o maior medo, o maior problema dos empresários eu lembro que nós estamos aqui diante do Mário Molina. O Mário, que está aqui na plateia, pessoal, ele era o melhor gerente de vendas do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de conhecer na feira lá em São Paulo, no Anhembi, na FENAVEM, né? E na época eu falei assim, eu vou contratar esse cara. Eu tive a oportunidade de conhecer o Mário e eu lembro que alguém comentou, você é louco, cara, você não consegue pagar isso. Não, eu não vou pagar ele não, ele que vai se pagar. Então, às vezes, pessoal, essa questão da coragem, da gente pegar pessoas como o Mário aqui, que hoje adora Divinópolis, mora aqui em Divinópolis. Eu lembro na época que eu fui contratar o Mário, ele disse para mim assim, porra, meu, paulista, né? A minha mulher não conhece o interior de São Paulo, ir para Cajuru. Foi muito engraçado, né, Marão? Então, mas aí o cara veio, nos ajudou, comprou a nossa bandeira, né? E hoje ele já está há mais de 20, não sei quantos anos, né, Mário? 30 anos na Líder, e assim, é um cara que é um cara bom, né? Não tenha medo de buscar pessoas boas. Eu acho que o medo atrapalha muito a gente. O bom profissional se paga, pessoal. Desculpa, Marcos. Não, tá ótimo. Bom, aqui a gente tem orgulho, né, de falar que nós temos clientes de toda a região aqui. Nós tivemos uma equipe que veio de Belo Horizonte, clientes nossos, gente de Cláudio, tem gente de Pará de Minas. E aí tem uma equipe aqui de uma loja, de uma rede de lojas de BH, chama Mais Que Make, eles vendem maquiagem, vieram hoje cedo, passearam pelos botecos da cidade, foi a primeira coisa que eles me perguntaram. Estou dedurando, hein, pessoal? Mas nós temos uma pergunta aqui sobre comercial, tem a ver com vendas, eu achei interessante, foi a Adriana que perguntou. Como que é o organograma comercial da empresa? Vocês podem falar um pouco sobre a estratégia de gestão de pessoas? Acredito que para a área comercial mesmo, assim, essa coisa de, né, vocês têm várias lojas, como é que vocês fazem para gerenciar? Como é que vocês fazem para olhar desempenho? Como é que vocês fazem para recrutar a gente para as lojas? Como é que é isso? Quem pode falar? Célia, fala para a gente. Bom, gente, então, Célia, boa noite, né? Não falei nada ainda. Bom, o recrutamento de pessoal de loja, normalmente, nós fazemos através de empresas locais, né? Nós temos as pessoas, contratamos empresas para buscar aquele profissional que vai adequar o perfil que nós precisamos naquela função. Então, em todos os lugares, tanto da parte, né, de vendedores, gerentes, né,
nós temos gerente de atacado, enfim, todos os profissionais, eles são buscados através de empresas profissionais que a gente contrata para buscar, certo? Claro que um bom gerente, ele observa muito os vendedores de mercado, e, às vezes, ele mesmo consegue trazer. Por exemplo, a última contratação que nós tivemos na nossa gerente do Ponteio, ela não foi feita por uma empresa, foi feita por observação, né, do nosso diretor comercial, que viu que tinha esse profissional que estava trabalhando em Casa Cor, e daí nem passou por teste, que nós já a conhecíamos, ela tinha sido uma vendedora na Líder um dia. Então, o processo é variado, mas sempre existe o perfil completo do profissional que a gente precisa, e ele é avaliado para ser admitido. Ok, obrigado. A gente implantou o sistema de vendas que é o Friedman, né, que é a bola vermelha, a bola preta e estrelinha. Então, nosso time de vendas é monitorado todo mês, quem foi bola vermelha, que fica abaixo de 80%, bola preta, que é de 80% a 100%, e quem foi estrelinha. Então, se o vendedor ali passa 3 meses de bola vermelha, a gente pergunta o que aconteceu, né, se a gente avalia o nosso time de vendas assim. Eu acho que esse sistema ajudou muito a gente a avaliar nosso time, e ele estendeu também para dentro da fábrica, seja na produção, seja na entrega, seja no central de relacionamento, de a gente avaliar nosso time pelo Friedman. Contribuiu muito para a nossa empresa, pelo menos para identificar ali quem está indo bem e quem precisa de uma reciclagem. Na verdade, né, tem metodologia e rotina, então é isso que você está querendo dizer, né? Tem acompanhamento sistemático ali. No meu caso, eu tenho 5 HPIs que todo fim do mês tem que prestar conta. Então, todos os líderes de setores, ou quase todo mundo da empresa é envolvido nesse esquema, né, de avaliação do desempenho, né, seja por margem, ou seja por vendas, seja por taxa de conversão. Então, ajudou muito a nossa empresa. Estou recebendo aqui, já foi 10 minutos, agora falta 5. Então, vamos ter que ir para os finais, porque depois a gente ainda tem um momento de lanche ali para a gente trocar ideia. E eu vou fazer o seguinte, as perguntas que chegaram aqui, depois eu posso mandar para vocês respondem, para a gente não deixar os nossos participantes aqui no vácuo aqui, né? Eu vou fazer, então, uma última pergunta aqui do Veiga, né? Grande empreendedor, está há muitos anos conosco aí no mercado, ajudou. E ele faz a pergunta assim, né? Como que Cajuru se tornou um polo moveleiro conhecido em todo o Brasil? Né? Ou melhor, Carmo Cajuru se tornou conhecido. A Líder foi a primeira fábrica? É uma pergunta. Atualmente são quantas? E como a Líder se relaciona com os ex-colaboradores que se tornaram concorrentes? Antes disso, eu quero falar uma coisa. Tem uma coisa interessante em Cajuru. Os concorrentes que saíram de vocês, ao mesmo tempo, ajudam a propagar vocês, né? Porque tudo que você vai... A hora que ele fala, não, é igual da Líder. É igual da Líder. Ele acaba fazendo propaganda da Líder, né? Acho que ele acaba fazendo isso. Mas como é que é isso aí? Vou responder? Alguém quer responder aí? Essa afirmação. O papai é interessante. Eu sempre admirava ele nesse sentido, porque o pessoal, às vezes, estava lá e falava assim, ô, seu João, eu vou sair porque meu pai comprou as máquinas aqui, eu vou montar uma marcenaria para mim. Meu pai falava assim, vai, sou, monta o seu negócio, se não der certo, você volta para cá. Então, eu achava isso muito bonito da parte dele, né? Porque o sonho dele era que Carmo Cajuru se tornasse um polo moveleiro. Então, isso que acontece lá hoje, de muitas fábricas, era o sonho dele, que ele tinha, quando prefeito, ele doou terreno para muita gente ali montar a sua fábrica. Quem é de Carmo Cajuru sabe disso, né? Mas, o Veiga, vou responder o Veiga, que eu sou fã dele também, então vou aproveitar. Foi a primeira, né? O meu pai foi a primeira fábrica, né, que montou, e esse desenvolvimento de Cajuru com móveis, eu acho que tem muito a ver com o meu pai, que isso aí que a Augusta falou. O meu pai é aquele cara, a gente tem um livro lá que a gente fez do meu pai, ficou muito bom, e
ele foi e levou muita gente com ele, sabe? Lá em Cajuru hoje você vê, é lógico, uma cidade pequena e tudo, mas é uma cidade desenvolvida, muita gente com uma condição boa, e meu pai gostava disso, ele comprava, às vezes, a pessoa estava lá apertada, sabe? Deixava a pessoa trabalhar lá dentro da fábrica uns tempos, então, e esse desenvolvimento foi acontecendo ao longo dos anos, e depois, como você falou, a gente passou uma fase bem difícil, o negócio de copiar, que a gente vai com design autoral, e graças a Deus essa fase a gente está superando, lógico, com desenvolvimento de novos produtos, investimento em qualidade, e muita gente está caindo a ficha para isso. Porque você pode fazer o seu design, igual o Gabriel perguntou aí no meio, você quer construir uma marca, faça o seu produto. Você vai cobrar mais, você não vai cobrar o que todo mundo está cobrando. Você sai daquela maré vermelha aí que você falou, não é isso? Oceano vermelho. Então, quer dizer, e o meu pai, nesse ponto, lá em Cajuru, assim, ele gostava, ele ajudava muito, tanto que ele, como prefeito, ele abriu um centro industrial e doou para muita gente construir suas fábricas. Então, com muita alegria. Sabe, você me fez lembrar uma coisa aqui, que eu acho que não dá para esquecer isso. Eu lembro que meu pai deu terreno para todo mundo construir lá. E o terreno que era da líder lá, ele não quis dar, ele comprou o terreno. Olha para você ver, o que é uma personalidade de uma pessoa, né? Hoje a gente vê muito prefeito aí, o meu pai deu terreno para todo mundo. Mas o terreno que a líder começou lá, ele comprou o terreno. Para nós ele não deu, não. Ele deu para todo mundo lá, mas para nós não, nós tivemos que ralar, né? Aliás, uma característica muito importante, né, da educação nossa, é que meu pai, ele gostava de ver a gente sofrendo, né? Ralar mesmo. Ele colocava a gente para ralar, e da sabedoria dele, é porque sabe, né, gente, que a pessoa que rala desde cedo, ela vai embora, ninguém segura, né? Mas, ô Celinho, você falou para contar a história, né? Aqui ontem a gente deu uma preparada, nós ficamos lá 1h30, você tem que tomar cuidado, senão nós vamos dormir tarde. Mas há uns 3 anos atrás, Celinho, o Velório, eu não sei quem é de Cajuru aqui, conhece ele, irmão do Tibil, e foi lá, ele me procurou, olha para você ver, ele me procurou. Primeiro eu quero saber por que o apelido é Velório. Eu não sei. É porque a cara do rapaz parece um velório. O velório me procurou, falou assim, Aurélio, aluguel está muito caro, senhor, deixa eu rodar minha fábrica lá com vocês um pouco, seu pai já deixou umas 2 vezes. Aí eu pego um cantinho lá da fábrica, uso as máquinas de vocês, vai só velório. Agora tem a VCB, fiscalização, não tem jeito de fazer isso mais, não. Senhor. Aí achei engraçado isso. O fato que meu pai tinha esse coração aberto. Né? O cara tinha lá, estava em dificuldade, passava o cara para dentro, trabalhava lá uns tempos, depois voltava de novo. Então, é uma alegria para a gente ver o Cajuruzinho assim, rodando bastante, graças a Deus. Pessoal, preciso encerrar, não tem jeito. Senão, daqui a pouco não tem nem lanche ali para a gente, que a moça ali já está que me manda mensagem. Eu pude perceber, neste breve momento que vocês nos brindaram, algumas coisas muito importantes. Quando você começa a chorar, eu chorei junto ali embaixo, porque não tem como, porque eu falo que a empresa ela pode parecer, às vezes, uma selva de pedra dura demais, né? É boleto, é meta, é isso, é aquilo, mas, na verdade, é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? E a gente tem que fazer esse jogo valer a pena. Quando eu resolvi trazer Jim Collins, porque eu já conhecia um pouco da história de vocês, então, você falou de todo mundo junto, todo mundo no mesmo ônibus, quando ele trouxe. Ele fala do líder humilde, acho que vocês deram essa demonstração aqui, de pegar na mão, de estar junto. Vocês falaram uma coisa muito importante, né? Pessoas, porque não adianta a gente viver numa bolha, né? Não adianta a gente estar nos nossos muros, porque a gente precisa sair deles para comprar as coisas e tudo mais. E quando você está desenvolvendo o filho de alguém, você está desenvolvendo aquele alguém também. Isso me marcou muito. Essa história da concorrência também me ensinou muito hoje. Porque quando você abre os portões para o seu concorrente,
ou quer que seu concorrente se fortaleça, na verdade, você também está se fortalecendo. Então, isso também foi um grande aprendizado para mim. Tem que ter profissionalização, você falou de acordo de sócio, meus clientes que estão aqui, eu vivo buzinando isso na cabeça deles, porque enquanto está tudo bom, mas na hora que fica ruim, né, aí que as coisas começam a aparecer, então achei isso também muito interessante. Quando vocês trazem a história de tratar os filhos, tendo que entregar meta, tendo que ser tratado da mesma forma, porque às vezes o pessoal pode olhar e falar, não, é da líder, é da família, né? Então, quer dizer, existe uma diferença entre sucessor e herdeiro, né? Não é isso que a gente fala, então acho que isso foi muito bacana. Bom, acho que eu podia passar o resto da noite falando isso aqui. Eu vou quebrar só um pouco um protocolo aqui para dizer da minha emoção, da minha felicidade, porque este evento é um evento pensado para vocês. Eu acredito que cada um que esteja aqui está levando uma inspiração diferente. Cada um deve ter sido tocado de uma forma diferente e cada um deve ter saído daqui com vontade de saber mais. E essa é a proposta. E dizer para vocês, né, porque a minha relação, eu já fui fornecedor de vocês, sou cliente de vocês, aliás, um elogio particular, né? Porque você conhece a empresa, não é na hora que você está comprando um móvel, é 3 ou 4 anos depois, quando dá assistência técnica, você liga e tem alguém lá na sua casa fazendo, né? Isso é uma coisa que ninguém fala, né? E dizer da minha honra, porque, né, estou em Divinópolis há 25 anos, que eu cheguei para cá, e aí, de repente, eu faço um convite para a família da líder e vocês aceitam o meu convite. Então, vocês não têm noção da minha honra de ter... da minha honra de vocês terem aceitado o meu convite, né? Desse evento que vai acontecer ano que vem de novo, já tem, né, agosto do ano que vem, espero contar com vocês novamente, porque é isso, é sobre disseminar conhecimentos. Então, queria agradecer demais a vocês, né? Porque vocês não só se prepararam, não só deixaram a casa de vocês, mas também contribuíram com esse cenário maravilhoso. Estou pensando se eu vou deixar vocês levar esse sofá de volta. Tem a verde, a cor da minha empresa, não sei, estou pensando aqui. Muito bem, Valquíria, com você. Bom, gente, eu sentada aqui, eu lembrei do Fernando Pessoa, que ele fala: pedras no meu caminho, ponho todas. Vou construir meu castelo. Então, hoje nós estamos construindo o castelo de vidro. Acabamos agora em Campinas, maravilhoso. E a gente tem o prazer de pegar nosso dia a dia, dias de lutas, dia de glória. A Líder hoje é considerada a maior fábrica de móveis do Brasil, de estilo de design autoral em móveis de luxo. Então, isto para nós é uma vitória, gente, muito grande. E, desta forma, pegando pedra por pedra, e o nosso caminho foi se abrindo. A gente tem que enfrentar as dificuldades, porque elas sempre vão estar no nosso caminho. Mas, a partir do momento que nós acreditamos que o impossível é possível, hei de vencer. Nós vamos vencer. Muito obrigada a todos pela oportunidade de falar sobre nossa empresa. Olha, eu vou endossar o agradecimento do Marcos Fábio, dizer que acho que todo mundo vai aqui pensando, né, um pouquinho mesmo. A frase, Marcos Fábio, que lá em Cajuru a gente fala, quem dá ao filho adoça os pais. Não é assim? Pois é. Nesse momento eu vou chamar aqui em cima a Dani e o Wilson da Diviníssimo, a Daniela, né, da Diviníssimo, empresa que foi inspiração do ano passado, 2024, para entregar, claro, nossos agradecimentos, um mimo para vocês. E também a Luísa e a Alice, que são as filhas do Marcos Fábio,
que também vão nos ajudar nesses agradecimentos especiais. Pessoal, boa noite. Como quem assistiu a gente no ano passado, eu não posso ver um microfone sem ter oportunidade, mas eu queria só falar uma coisa rapidinho. Se esse programa que chama Inspiração, mais do que nunca, eu saio com a bateria recarregada para mais 15 anos. Que exemplo de família, de luta e de lealdade, né? De amor ao próximo. Gente, parabéns, eu fiquei muito encantado com vocês. E vou falar uma coisa, o Marcos Fábio está ferrado para o ano que vem, hein? Quero ver ele superar, hein? Obrigado pela aula de vocês, gente. Coração. Bom, tem quebra de protocolo aqui. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Aqui eu queria dar uma palavra rapidinho aqui, sobre uma coisa que meu pai fala muito nas palestras dele, que eu vou, que é sobre, ele passa uma imagem para a gente, para as filhas dele, que o trabalho dele é uma coisa feliz, que ele ama o que ele faz. E que ele fala que todo dia que ele chega em casa depois do trabalho, ele chega com um sorriso, para inspirar sempre a próxima geração dos filhos a suceder a empresa deles. E eu vi que o que vocês falaram sobre o pai de vocês, que fundou a Líder, passa muito isso também, que sempre ele chegava com amor ao trabalho dele, tanto que ele conseguiu criar assim, né, todas essas 3 gerações que estão aí sucedendo cada vez a Líder, e tomara que tenham muitas outras. Assim não vale. Valquíria, com você. É a melhor quebra de protocolo da história, hein? Parabéns, viu? Você fala muito, muito bem. Ela já é sucessora aí, ó. Olha, a gente também tem a responsabilidade social e acredita que a inclusão é responsabilidade de todos. Aí, nesse evento, nós estamos apoiando o projeto Olhares Notáveis, uma entidade com o propósito aí de amparar autistas e também familiares. Vocês podem segui-los, inclusive, na rede social, @olharesnotáveis-tea. Agradecemos a cada um de vocês que trouxe a sua doação, um total aí de 140 quilos de alimentos que vão ser encaminhados pela Yara Ferreira e pela Cristiane Cardoso, que estão aqui, são da instituição, para receberem essas doações. Você recebeu o QR Code aí, não deixa de participar da nossa pesquisa de satisfação. Em menos de 2 minutinhos, vocês vão nos ajudar a fazer o evento de 2026 ainda mais inesquecível. Vai ser difícil, viu? Mas ainda mais inesquecível. Valquíria, e só para reparar, né, que diz que depois primeiro a gente começa, depois a gente melhora. No ano passado, nós ficamos devendo a Diviníssimo a placa de Empresa Inspiração 2024. Então... Pessoal, eu quero saber uma coisa. Valeu aí? Valeu? Conto com vocês no Inspiração 2026, tá certo? E aproveitando enquanto a equipe chega aqui, eu tenho um projeto, todos os anos eu estou nos Estados Unidos, em Nova York, que é a NRF. A Mônica já falou, nós temos o pós-NRF aqui no dia 29 de janeiro, então já agende essa data para a gente fazer aqui, né, uma parceria com a CDL. E quem quiser me acompanhar em Nova York, é só falar, porque eu sempre falo, eu tenho um sonho, levar gente de Divinópolis comigo. Eu levo gente do Brasil inteiro, mas Divinópolis está danado, eu tenho que ver se eu levo alguém, cato alguém pelo braço para levar. Pessoal, antes de mais nada, vamos nos curvar aos clientes, às pessoas, nossa maior razão de ser. Obrigado, gente. Valeu demais. Cadê a foto oficial aí?